Como o mercado de franquias de construção está passando pelo período, né, dessa crise aí, com saldo positivo? E como a mudança de comportamento, né, da população, claro, né, impulsionou ou tem impulsionado, né, esse mercado? Estou falando isso porque esse é o tema do programa Lesp Conecta, que a gente vai fazer hoje, conversar, né, que eu vou conversar, bater um papo aqui, né, com o Renato Sá, já vai aparecer aí no seu vídeo. O Renato Sá, ele é CEO das Tintas MC, né, Renato? Tudo bem, Renato? Ô Sérgio, muito bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite aí do pessoal da Lesp Conecta. Um prazer estar aqui com vocês nesse momento aí. A gente está falando disso aí, a gente está vivendo, eu acabei de abrir agora o programa falando sobre essa crise, né? Essa pandemia toda que a gente tem vivido. Isso afetou demais, né, o mercado da construção, aliás, todos, né, o Renato? Todas as áreas foram afetadas, umas mais, outras menos, né? Por exemplo, no caso de comida, você tem uma facilidade maior que você tem o delivery, né? Você consegue, isso já se trabalha até antes da pandemia, né? Então tem muitas situações que dá para você, né, levar, né, numa boa, vamos dizer assim, mas tem outras situações que é complicado, né, para determinados setores, como no caso aí, o que eu falei agora, né, de franquias aí da construção, no caso da construção. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse crescimento, né, dentro de uma crise que a gente está vivendo aí. Ô Sérgio, assim, a gente até tem cuidado para falar, né? Porque primeiro que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Acho que a gente nunca Uhum. viveu, né? Quando a gente fala de pandemia, de tudo que está vivendo, É. a gente tem que ter o cuidado de isolar, né? Toda essa parte de saúde, né, humanitária, social e falar exclusivamente do negócio. O nosso setor ele não foi afetado como outros setores foram afetados, né? Então, quando a gente fala do ramo de material de construção, e aí exclusivamente de tintas, mas eu posso falar de todo o ramo de material de construção, a gente está num Não, momento eu falei assim, eu falei muito assim, positivo. Renato, eu disse, no geral, eu não falei especificamente, estou falando a parte de construção, né? Talvez não, nesse caso, como você falou, que não foi tão afetado assim, né? Que é É, essa os, parte toda de materiais, mas outras foram, por exemplo, não, os outros foram na muito. construção de prédios, né? De edifícios, essas coisas, né? Que exige o presencial, no caso, né? Exatamente. Tá meio complicado, por exemplo, entregas de obras, né? Com certeza isso dificultou bastante e tem dificultado, né? Porque se proibiu, né, nesse caso, o trabalho presencial, né, por causa desse vírus, né, Renato? Então, é Não, isso com que eu quis certeza. dizer, que você falou agora. É, Não, com no nosso setor não chegou a afetar É, na, tanto a re- crise assim. na realidade, né, Sérgio, quando eu falo do nosso setor, eu estou trazendo aí Uhum. já mais de um ano de pandemia, né? Pois é. Obviamente a gente foi bastante afetado no começo, Uhum. porque, obviamente, a gente ficou, as obras ficaram paralisadas, né? A própria a loja no começo, você não sabia se ia poder abrir, se não ia poder abrir. Quando eu trouxe essa comparação que o nosso mercado não foi tão afetado, eu estou obviamente comparando com outras franquias, principalmente outras lojas, por exemplo, loja de roupa, loja de shopping, são segmentos que tiveram quedas absurdas, né? E quando a gente vai para o nosso segmento, a gente tem aí até depois de um certo momento, principalmente de junho do ano passado, a gente já começa a falar de crescimento, né? Então, o setor da construção civil ele está em crescimento nesse momento e seguindo todos esses critérios aí da pandemia também, né? Sem dúvidas, é complicado mesmo, né? Não tem como a gente, né, tá vivendo quer dizer, tem que viver ou sobreviver, né, Renato? É Não é verdade. fácil, né, numa situação dessa, porque é uma pandemia, né, meu amigo? Isso afeta, né, não só como tem afetado não só o país, o nosso, como o mundo inteiro. Você viu como é que está, né, a situação toda, o Brasil, inclusive,
né? Teve essa segunda chamada onda aí da Covid-19, né? Já se fala até numa terceira onda. Pelo amor de Deus, espero que isso não aconteça, né? Todo mundo espera que tomara que não. não Pelo aconteça, amor de porque acho que Deus. nós Exatamente. estamos Ah, nós estamos precisando dar uma respirada agora, né? Acho que soprar ventos ares melhores, né, para nós. Uma coisa importante, Sérgio, para comentar, hum, né? E aí quando a gente fala do nosso setor de tinta, é que em algum momento, né? E eu falo isso, estou trazendo isso muito mais para trás, né? Eu estou falando isso em acho que nos primeiros 4, 5 meses da pandemia, é que quando o isolamento estava muito maior, né, as pessoas estavam com uma preocupação também muito grande, não que nós estamos agora, mas muita gente dentro de casa, as famílias buscando coisas para fazer, a tinta acabou sendo até um alento às vezes para a família, né, porque a gente se deparou com muita família pintando o ambiente, pintando a casa, pois é, ô, Renato. Isso até até que eu como queria terapia, saber, às cara. Eu vezes, falei, até como... como terapia. Exato, mas e como é que o setor, né, como é que o varejo de tintas, né, sentiu essa mudança de comportamento, hein, Renato? Da população que passou, como você, a gente acabou de falar, você acabou de falar, a fazer os reparos em suas residências por conta própria, né? Assim, eu acho que a gente teve alguns momentos, né? Quando a gente traz isso para uma reflexão mais Uhum. do tudo que aconteceu, é, primeiro que aquele marido que falava que não dava mais para trocar a Pois lâmpada ou é, né? fazer qualquer coisa, Se bem acabou a que desculpa já, dele. já existia antes da pandemia também já o marido de aluguel, né, compadre? Que já, né, não? Mas assim, a Marido gente de ficou aluguel. muito Imagina que isso. a Ah, gente ficou muito em casa, né? Consequentemente, você começa a olhar para casa com um olhar diferente. Eu acho que quase que todo é. mundo começou a olhar para casa e falou: puxa, eu poderia ter trocado esse sofá porque eu ia estar melhor acomodado. Puxa, eu poderia ter criado o meu cantinho de home office. Putz, eu poderia ter pintado aqui. É. Tivemos uma movimentação muito grande, Sérgio, de muitas pessoas fazendo pequenos reparos, principalmente nos 3, 4 primeiros meses da pandemia, onde, e aí vou trazer um pouco para São Paulo, né, onde a gente vive em muito prédio, né, em lugares que tem muitos Uhum. edifícios, e estava proibido a mão de obra entrar nos prédios. Então, as pessoas, nos primeiros 4, 5 meses da pandemia, fizeram muitas pequenas obras, mesmo a família pegando, a criancinha lá pintando o quarto. Isso é uma movimentação interessante, porque além, né, a tinta traz, né, a cor traz, né, essa parte de mudança muito rápida e muito simples, mas foi até um processo terapêutico também para muita gente aí pintar o ambiente aí com a família. Não, até porque eu falei marido de aluguel, mas isso até antes da pandemia, né, Renato? Porque, É, não, marido de aluguel, agora com a pandemia, isso também teve que, né? Que é o cara, marido de aluguel, a gente tem que explicar que é o cara, a pessoa que vai lá, né? Na casa da outra, arrumar tudo, é o chamado marido de aluguel, que é o cara que, né, aham. faz tudo, né? Mas só que com a pandemia isso também foi por água abaixo, né? Eu falo assim, antes da pandemia, eu falei antes da pandemia, descontrata o marido do aluguel. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu, por exemplo, sempre fiz tudo. Aqui, na minha casa, quem sempre pintou toda a casa foi eu, velho. Meu Pô, que apartamento aqui legal. é pintado por mim. Exato, eu tô falando sério. Todo o apartamento. Entendeu? Que 100 metros maravilha. quadrados aqui, quem faz sou eu. Eu sempre arrumei tudo, parte elétrica, claro, até onde eu posso, né? Com essa pandemia, eu vou te dizer uma coisa, eu me especializei um pouco mais, sabia? Eu Eu acredito, procurei me acredito. especializar, sério, sério. Ainda consigo fazer. Tem coisas que não tem como, né? Também não dá. Aí você tem que chamar um profissional. Mas, infelizmente, com essa pandemia, não tem como, né? Você fazer isso hoje. Deixar entrar na sua casa, né, uma pessoa que você não sabe se está assintomática, né, se tem o vírus, se não tem, aquela coisa toda. Você fica com aquele Fica mais medo, restrito, né? né? As Então você pessoas procura ficam com fazer. receio. Exatamente. Exatamente. Agora, Renato, qual o cenário econômico hoje, né?
para o mercado de franquias do segmento aí da construção, Renato? Olha, Sérgio, quando Como a é que gente está fala de isso? Como é que está esse franquia, cenário? é, quando a gente fala de Hum, franquia, obviamente, é muito varejo, né? E o varejo sofreu muito, né? Quando a gente fala de todo o cenário, né? uhum, O varejo sofreu muito, principalmente sei. porque, acho que, se eu não me engano, a BF fala que quase 30 e poucos por cento das franquias estão em shopping. Então, os shoppings sofreram Uhum, muito e tal, né? sim. Quando você traz e a BF, né, que é a Associação Brasileira de Franchise, ela segmenta né, ela traz todos os segmentos, franquia de educação, franquia de alimento, franquia de vestuário e franquia onde a gente é adequado, que é franquia de casa e construção, eles chamam, né? Teve um crescimento aí, se eu não me engano, beirando 15%. Então, assim, totalmente diferente de quase todos os segmentos praticamente terminaram em queda, né? E quando a gente vai para o nosso segmento, 15% de crescimento. Quando a gente traz para o nosso segmento, que é tinta, o nosso crescimento foi acima de 100%. Né? A gente está com muita gente nesse momento buscando franquia. Temos aí gente, não numa fila, mas num filtro muito grande aí para se tornar franqueado. É, uma previsão nossa, o ano passado, a nossa previsão era abrir 20 franquias esse ano e a gente já passou para 30 franquias esse ano. Estamos estudando até a possibilidade de aumentar. Então, o nosso cenário ele é muito positivo, tá? Por quê? Porque você tem, né, um cenário de pessoas desempregadas e talvez com dinheiro, e aí essa pessoa entende se não é o momento dela se tornar um empreendedor. Você tem um cenário econômico onde o brasileiro estava muito acostumado, às vezes, a deixar o dinheiro parado no banco, e o dinheiro parado no banco, nesse momento, não é viável, então esse dinheiro ele vai para uma economia real, e aí as pessoas começam a buscar algumas coisas. E o nosso setor, por ser um dos únicos que está em crescimento, faz com que o nosso setor esteja sendo muito procurado. Uhum. Mas você está falando, o dinheiro parado, mas também há um outro lado, né, Renato? O risco, né? Porque se você tem, tudo bem, você está falando, eu tenho dinheiro parado, está lá na poupança não dá nem Empreender sem 0, risco não existe. não, não, concordo com você. Eu digo assim, mas também existe, até por causa dessa pandemia, o medo também, né, Renato, da pessoa dispor, né, desse dinheiro que ele tem guardado no Com banco, certeza, que esteja no banco com parado, né? certeza. Mas eu É, digo devido a essa crise que está vivendo, devido por causa da pandemia, né, o medo, o receio, vamos dizer assim, né, de mexer nesse dinheiro. Eu sei que sem o risco você não consegue nada. Não adianta é, você, né, achar, não sei se vai dar certo, se não vai. Se você não arriscar, você não vai saber nunca, né? é, é Mas que, tem é esse que porém também. tem, sério. Mas assim, a gente estava muito acostumado com um rendimento aí acima de 10, 12% ao ano, né? Quando isso despenca para Não, 2, esquece, não 3, existe mais. então Uhum. o dinheiro ele aplicado como era antigamente, ele some, né? Então as Sim. pessoas, as pessoas começam a ter esse olhar. E aí eles entendem que uma alternativa é a economia real, né? A economia real é botar o dinheiro para rodar e de outras formas. E franquia é um grande. Aqui no Brasil, a franquia ela é muito regrada, né? Ela tem. Se eu não me engano, o Brasil é o segundo maior país, né, que tem franquias, né, do mundo. Uhum. Então, assim, franquia é algo que traz para esse novo empreendedor uma segurança muito maior também do que empreender sozinho. Acho que esse é um fator que faz muito o brasileiro que sonha muito em empreender, né? O brasileiro tem uma veia empreendedora muito grande e aí ele entende e fala, putz, para que caminho que eu vou? Então, franquia acaba sendo um cenário também, às vezes, de um conforto maior aí para escolher. Agora, tem que escolher uma boa franquia, né? Não adianta achar que vou entrar numa franquia e vai dar certo, porque
Tudo tem risco, tudo tem trabalho, enfim. Mas você então garante que a franquia, né, nesse setor, né, de tintas é praticamente garantido, dá certo, é isso? Você acha Olha, que. a Porque você gente, falou, a gente não tem crise, mesmo na pandemia, a gente não é, teve essa crise. na verdade, assim, Sérgio, quando você fala em empreender, a gente está dizendo que é um empreendedor lá, né? Eu Uhum. posso pegar dois lugares iguais e colocar dois empreendedores diferentes e os resultados vão ser completamente diferentes. Então, assim, é depende muito do fator que a gente vai ter do empreendedor. Então, o empreendedor ele é muito importante Hum. nesse processo. Ah, tá. O segmento de varejo de tintas, né? A gente está falando aqui, ele cresceu tanto assim na pandemia? Ele cresceu na pandemia? Você falou, olha, abrir uma franquia hoje, a gente tem né, um pedido, eu não sei como é que é isso que vocês falam, não entendo direito, né? De em vez de 12, não sei quantas franquias a mais, né, do que você, vocês estavam, né, vendendo, passando, sei lá como é que faz, vendendo a franquia. Quer dizer, no setor de tintas, né, o segmento de varejo, veja bem o que eu estou falando, né? Ele cresceu então nessa pandemia. Ele cresceu, Sérgio. Na realidade é o Na seguinte, né? pandemia, Na pandemia. Ele cresceu porque, assim, o segmento de material de construção, ele está crescendo muito. Ele vem crescendo muito. Então, se a gente explorar o material de construção, as obras estão muito aceleradas, por incrível que pareça. Porque tem muita movimentação. A casa virou um setor muito diferente, né? uhum, Então a casa virou o cerne da questão de qualquer tipo de investimento que o ser humano hoje quer fazer. Então, por exemplo, aquele cara que morava naquele apartamentinho de 30 metros quadrados começa a olhar e fala assim: putz, eu podia ir para um de 60. O de 100 fala: putz, se eu tivesse numa casa eu ia estar melhor. Então, você tem muita uhum. procura de movimentação. Então, cada movimentação dessa gera tinta. Quando você olha para condomínio fechado, por exemplo, interior de São Paulo, as vendas de imóveis, as construções novas está gigantesca dentro do processo. Certo, entendi. Bom, eu estou vendo aqui, né? Eu tenho informações aqui que, segundo a ABF, né, o segmento de franquias aí de construção, cresceu cerca de 13%, é isso mesmo? Com a crise aí da pandemia. A ABF Verdade no isso? material de Ou construção mais? cresceu 13%. Esse setor que nós estamos Ah, inseridos, tá. né? Não é o Mas número na da tua opinião? ABF, não Ah, tá. entendi. Não é o número da Não, eu queria BF. citar. O número da BF é queda. O número, quando ela projeta todos os setores, Hum, você tem uma queda aí de 5, 6, 7% aí, no mínimo, né? Depende do setor, cai muito mais. Por exemplo, quando você vai para o segmento de turismo, a queda hum. é fora do comum, né? Quando você vai Sim, até para sem até dúvida. alimentação, né? Que no começo a gente vê, né? Muita gente hoje usando os aplicativos tal, mas a gente vê uma Uhum. dificuldade gigantesca para algumas empresas se adaptarem ao novo formato, né? Tem empresas que não conseguem, né? Empresas de shopping, por exemplo, nós não estamos indo no shopping, né? Nós estamos indo muito menos, né? É, Em alguns lugares, né? é verdade. Porque aí dentro do shopping, né, as empresas, é complicado você disputar isso com, por exemplo, o restaurante do lado de fora, na rua, tudo em que tem, né, o delivery, né, muito mais acentuado, né, muito mais presente do que dentro do shopping, né? Não tem como, isso aí não tem como você comparar. Agora, a tua opinião, qual a sua opinião aí sobre esse cenário, então? Positivo em relação a tantos outros setores que tiveram grandes perdas, né, Renato, da pandemia? Olha, eu analiso assim, Sérgio. Antes da pandemia, 2020 já seria bom para a construção civil, tá? Porque a gente Uhum. ficou aí uns 4 a 5 anos em déficit, né? Tem muito déficit habitacional, tem muita coisa
ainda, É. né, quando a gente fala de construção civil. Então, 2020 já iria ser bom nas nossas expectativas e começou muito forte 2020. Então, seguramente 2020 ia ser um grande ano para a construção civil. Com a pandemia, obviamente, tudo se estremeceu e a gente ficou num cenário de dúvida. Mas no nosso setor foi muito pouco. Foi 2 meses desse cenário, 2, 3 meses desse cenário muito duvidoso. E depois a gente começou a ver um reflexo completamente diferente. Por isso que eu falo, o nosso setor vive um momento que ele não reflete o que outros setores vivem, né? Então, 2020, que foi um ano extremamente difícil para a grande maioria dos setores, quando a gente vai para a construção civil, foi um ano bom, né? Inclusive com muita falta de mercadoria, ruptura, porque as indústrias não estavam preparadas para um ano que nem aconteceu o segundo semestre de 2020. 2021 não mudou, 2021 está muito acelerado. Para você ter uma ideia, a média das nossas vendas estão acima de 15% de crescimento. Isso sem comparar os meses de pandemia. Se eu comparar os 3 primeiros meses de pandemia, que foram. Vou excluir março, tá? Que março a gente pegou metade, mas abril, maio e junho, a gente cresce mais que 60%. É que foram meses muito ruins, né? Mas 2021 vai ser um ano bom, um ano de crescimento dentro do nosso negócio, do nosso setor. E aí não é só a tinta, não, tá? É toda a cadeia de material de construção. Tem muita obra acontecendo, então o cenário acaba sendo bastante positivo. É bom saber disso, né? Bom, nós Bom precisamos ter disso. Esse notícia setor. boa também, né? A gente só Pois reclama, né? é, não, nego Eu só, acabei, é só eu notícia acabei ruim. de ter uma. Você falou que Ah, podia ser descontraído, eu acabei de ter uma notícia boa, teve até uma sim, movimentação. fala Teve aí. até uma Uau. movimentação aqui na minha casa que meu filho foi acabado de chamar para a Xepa, então ele entrou para ver os documentos aqui. Eu fiquei meio assim É, estático, mas eu fiquei é feliz mesmo? agora que a gente precisa ter Ah, notícia boa, maravilha. né? Vacinar, Exato. a gente precisa entender também que de notícias boas a gente vive, né? Então a gente precisa aqui também ser um porta-voz de quando tem coisas boas acontecendo. Não adianta você ficar só falando em coisas ruins, até da pandemia mesmo, a gente fala assim, pô, por que as pessoas também, por que o noticiário, o jornal não fala assim, olha, tantas pessoas se livraram, né, de pegar a Covid, de ter. Mas você raramente você ouve isso, você só ouve e só vê, né, a questão das mortes. Ah, foram mais 400 mil mortes, 400, estamos com não sei quantos bilhões de pessoas já infectadas. Você não vê, não ouve o outro lado. E tem, né, Renato? Não, Né? Mas poderia precisamos de alguma falar, maneira, olha, porque sei lá, dessas 400, 100 mil pessoas já conseguiram, ou 200 mil, né, conseguiram se livrar desse vírus, exatamente, né, não morreram, sei exatamente. lá. E é o que você falou agora, né? É o que você tem falado. É muito Então importante assim, isso. o nosso cenário, assim, a Ah, gente é, o material de construção ele foi classificado como essencial, né? Até porque a gente uhum, participa de reforma de hospital, reforma sim, de, né? Então, se acontece alguma coisa na casa da pessoa, tem um e aí eu vou trazer todo o material de construção, né? Se queima a tua lâmpada, você precisa trocar, né? Então acaba sendo essencial claro. todo esse cenário. Isso foi muito positivo, né? Porque a gente sofreu menos do que outros, infelizmente, né? Que outros setores acabaram sofrendo. Então, a nossa estabilidade também de entender que a gente era essencial e a gente cumprir Uhum, todos os protocolos dentro das lojas, porque são lojas especializadas, não geram aglomeração, e então isso também dá um cenário muito positivo sim, para que a gente consiga construir um andamento desse cenário. Então, eu acho que a gente vive um momento, né? Eu gosto de olhar sempre para frente, né? E olhar para claro. trás como possíveis aprendizados, né? Então, assim,
eu acho que o pior já passou. Eu tenho que acreditar nisso, porque senão É. a gente não sobrevive. Aliás, Então, esse não deixa de ser um aprendizado, hein? Vamos falar entre aspas. Ninguém queria uma pandemia. Correto, nunca. Renato? Ninguém queria isso. Não, nós Jamais, estamos. né? Mas não deixa Nós, de ser um aprendizado. Por quê? Porque exatamente. daqui para frente não vai ser mais como era antes, não vai ser mais a mesma, não tem jeito. Então, isso é um aprendizado, e um grande aprendizado. Volto a falar, ninguém queria uma pandemia dessa, Exatamente. jamais. Mas nós Né? precisamos Mas isso extrair de alguma serve maneira. de. Nós precisamos ter que Uhum, extrair de alguma maneira, né? E entender os ensinamentos que isso vai nos trazer, né? E esses claro, ensinamentos, eles vão mudar os nossos hábitos, né? Então, sem é, dúvida. a casa sempre foi o maior sonho do brasileiro, seja a casa própria, mas como uma melhoria na casa. E Claro. ela foi perdendo um pouco de valor sentimental por um tempo, né? As pessoas estavam Uhum, talvez olhando outras coisas e deixando a casa um pouco de lado. A pandemia trouxe isso. uhum. A pandemia trouxe, eu acho que essa É, simplicidade, né, de mostrar que eu acho que as coisas mais simples são as mais importantes da nossa vida. Então, você está num ambiente agradável, né? Você está num lugar seguro, você está eu acho que o essencial virou luxo, né? Então, o que que é Eu essencial? acho que a gente O estava. essencial Renato, a gente estava com valores muito errados, né, na vida da gente, o ser humano. E eu acho que isso né? é um momento para que a gente reflita, né, e dê valor mais às coisas simples, né? E essa é a grande verdade. Agora, Renato, o fato das pessoas estarem aí em casa impulsionou os números positivos para o mercado de tintas e da construção, eu digo assim, como um todo. E por quê? Olha, um pouco do que eu falei, né? Imagina, é só a gente pensar em nós mesmo, né? A gente ficou tanto tempo em Uhum, casa e sem poder fazer algumas outras coisas que fazem parte, né, da nossa cultura, do nosso prazer, do nosso lazer, né? Então você fica com uma economia retida, né? Então, por exemplo, dá um é, exemplo. A gente não ia para shopping, as lojas estavam fechadas, a gente não ia para festa, ninguém compra roupa porque não precisa, ninguém pode viajar, né? A gente ainda está com muita limitação. Então, você traz um cenário, um olhar para o consumo e aí a pessoa que obviamente, né, tem esse dinheiro disponível, ela fala, putz, eu vou fazer alguma coisa aonde pode, então onde eu posso talvez usufruir claro. isso rapidamente, Uhum, e a casa é uma delas. E uma outra coisa interessante, Sérgio, que é, eu ia esquecer de falar, e que foi fundamental para o nosso setor, foi o auxílio emergencial, tá? claro. Ele teve um reflexo muito grande, né? Foi muito dinheiro que se foi colocado, Uhum, é, obviamente muito na periferia, né? Onde precisava de fato, mas esse dinheiro vai rodando, esse dinheiro vai, é isso aí. né? As pessoas vão consumindo, então Claro. isso vai girando de uma forma e eu tenho certeza que um dos fatores que ajudou muito a economia foi esse auxílio comercial, né? Ajudou as pessoas a sobreviverem, quem precisava, mas também teve um impulsionamento para a Exatamente. economia que foi muito importante. A gente vai sair dessa, Renato. Com certeza essa pandemia vai passar, é a única coisa que a gente tem certeza. E vamos lá. Né? Deus é É isso grande, aí. a gente sabe que isso vai acabar. Eu queria agradecer a tua participação, obrigado mesmo pela tua presença aqui no nosso programa Lesp Conecta. E espero te entrevistar, né? Bater um outro papo contigo mais uma vez aí para frente. Tá bom? Sérgio, um prazer enorme falar com você, né? A sua voz, né? Depois que eu Ah, vi quem era, obrigado. eu gosto também de esporte, então para mim um prazer, uma Ah, que honra bom. estar com você. Então fique à vontade, assim. Esporte é vida, esporte é saúde, né, meu amigo? Exatamente. Então para mim é uma honra É. estar com vocês. Imagina, a Espero gente que ter agradece, contribuído né? de alguma forma e que a gente melhore aí também como negócio, como ser humanos e que a gente possa evoluir bastante sempre aí. Com certeza. Obrigado, Renato. Até uma próxima aí. Valeu, obrigado.
Pois é, pessoal, isso foi mais um programa Alesp Conecta. Espero vocês no próximo programa.